Oi pessoas, eu sou a Sandra e hoje estarei mostrando como eu fiz uma vela ornamental, porta-velas e um vaso, usando o gesso no lugar de cimento e areia, que fica bem mais leve e seca muito mais rápido. É a primeira vez que eu fiz, então só estou mostrando como eu fiz, não sou nenhuma expert. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Estarei fazendo um vaso. E para isso, eu vou usar um vidro de leite de coco e esse acetato que veio de porta-retrato. Teria que ser mais grosso, mas como eu vou usar gesso, né, não é massa de cimento e areia, esse aí vai dar. E vou usar dessa fita transparente mais larga para colar em volta de toda a garrafa. E colei com a fita também no comprimento do acetato. Eu poderia estar cortando também esse acetato porque eu não vou colocar tudo de massa. Porém, estarei usando ele depois numa outra garrafa maior e precisarei dele deste tamanho. E para a massa não entrar dentro da garrafa, eu coloquei uma rolha. E minha massa será de gesso, água e o pigmento. Não tem como dar quantidade, porque nem eu sei. É no olhômetro mesmo. Misturei o corante preto na água. Poderia também ser qualquer outra cor. E fui polvilhando o gesso. Quando o gesso para de mergulhar totalmente e fica aparecendo por cima, aí é hora de mexer. E coloquei mais algumas gotas e dei uma misturada bem grosseiramente, porque eu queria que ficasse os rajados, tipo marmorizado. E coloquei dentro do molde, dando leves batidinhas para a subida das bolhas de ar. Depois de uns 20 minutos, eu tirei o molde com cuidado, porque ainda não estava totalmente seco. E esse gesso que ficou no acetato, é só esperar secar mais um pouquinho que ele desagarra totalmente. Com a ponta do estilete, tirei alguma rebarba que ficou no vidro. Se eu fizesse esse vaso um pouco maior, essa parte da massa, seria só enrolar um papel que tenha essa parte laminada e colocar aí dentro da boca e enrolar o acetato por fora e aí daria um molde mais comprido. Eu farei também um porta-velas. Vou usar essa forminha de silicone aqui que eu tenho. A gente usa do que tiver, né, em casa. Eu vou usar como contramolde para colocar a vela dessas tampinhas, né, de garrafa. Elas não são as mais indicadas porque elas têm ranhuras e fica depois difícil de tirar. Então não adianta passar óleo porque a massa entra dentro das ranhuras. Mas eu vou usar assim mesmo, porque é o que eu tenho aqui agora. O peso para tampinha não subir, eu peguei esses parafusos que é o que eu tinha aqui. Ele tem um pezinho maior do que se eu enchesse de água, por exemplo. Aí centraliza. Vai clarear, não vai ficar dessa cor não. O que ajuda muito a tirar contra molde é se colocar água bem gelada aqui. O vasilhame que eu coloquei o gesso, ele seca rápido. Depois que ele secar, fica até mais fácil de limpar. Só vai colocar no lixo. Depois dela seca, eu tirei alguma rebarbinha ou outra que poderia ter, né, aqui com isso, com estilete. Então ela muda de cor um pouco. Depois que seca, aqui o vidro. E eu vou usar sobre a peça o verniz acrílico fosco para selar, proteger e não ficar soltando pozinho, né, do gesso. Podia ser cera também. Muda de cor porque tá molhado. Depois que seca, ele volta a cor dele. Lembrando sempre de pincel. Esse verniz aqui, ele é à base de álcool, então o pincel tem que ser lavado com álcool. Como a imaginação não dá descanso, nesse exato momento eu decidi cortar um retângulo dessas capas de exames. O que eu já vi fazendo foi de cano de PVC, mas como eu decidi usar o que eu tenho em casa, então vamos lá para ver se vai dar certo. Enrolei esse retângulo unindo as pontas com uma fita adesiva. Cortei um outro quadrado para servir de base e para colar usei cola quente.
Depois de tentar várias pistolas de cola quente, eu acertei nessa. Ela tem um botãozinho que liga e desliga, o fio dela é maior, eu comprei na Shopee. Vou deixar na descrição abaixo o link de onde eu comprei. Agora eu vou fazer mais um pouco de massa de gesso e colorir com corante preto também. E vamos ver no que vai dar. Se fosse de massa de cimento, ela estaria mais grossa e eu já conseguiria puxar. Vou esperar aqui secar um pouquinho, seca super rápido. Vocês viram que sobrou de massa. Só para aproveitar a massa. Vou fazer com esse aqui, que é lisinho. Vamos ver se vai ficar mais fácil de soltar. Aqui um molho. O ideal seria agora fazer os efeitos com um garfo pequeno. A intenção é levar parte da massa para a parede do molde e fazendo ranhuras também. E esse coxinho lá no fundo, que é para segurar a cera ou parafina e aderir também na parede. Esse não tem ranhura, então já dá para ver que já está rodando. Deu uma rodadinha. Ele não gruda. Tirei a peça do molde com muita facilidade. E eu limpei por dentro do molde, tirando alguma coisa que estava grudada, porque eu vou moldar novamente. Vou enrolar na peça e passar a fita, mas deixando bem justo, porque agora eu vou preencher o molde. Como eu não tenho a cera de soja, que é um mix que está usando muito, eu derreti velas que eu tinha em casa e aproveitei o próprio pavio dentro da vela para fazer o pavio das velas novas. Usei uma lata de conserva e um palito de churrasco para estar mexendo em banho-maria. Aí foi só despejar nos orifícios. E deixei secar um pouco também antes de colocar o pavio, para ele ficar mais retinho. E fiz também da mesma maneira com a outra vela. Como ela é mais comprida, eu usei um prendedor de roupa para segurar o pavio. As menores já secaram, agora aguardando secar a maior. E chegou a hora da verdade, para saber se deu certo ou não. Desmoldei e tchan! Aí está a minha vela, meu teste. Na frente, eu achei que poderia ter tido mais efeito. E era para ter ficado mesmo. Porém, quando estava puxando a massa dentro do molde, eu puxei com a camada muito fininha e aí ela quebrou. Teria que ter sido mais grossa também. Mas até que eu gostei do resultado, porque foi algo que eu fiz que eu não havia planejado, não havia preparado direito um molde. Fiz no improviso, mas até que deu certo. O que eu notei é que por eu ter usado este papel, ele é bem liso, a peça ficou muito mais lisa. Ela chegou a ficar com um brilho, como se ela tivesse passado por um polimento. Já as outras eu fiz com silicone, ela ficou mais porosa, mais rústica.